Olá, estamos no vídeo 2 do módulo 1 do Redação para Vestibular, o que é um texto argumentativo. Lembrando para você aí, né, contamos com sua ajuda, contamos com seu empenho para melhorarmos nosso curso. Então, curte o nosso vídeo, inscreva-se no canal, já ligue aí as notificações para que você não perca nenhuma live, nenhum vídeo novo que vai sair aí a cada semana. Pelo menos um vídeo novo dos módulos está saindo, certo, meus queridos? E veja as formas que você pode participar e colaborar. Apoiando, inscrevendo-se no curso, que quando você se inscreve nas diversas modalidades, você tem recompensas, acesso a determinados materiais, acesso a conteúdos exclusivos, ao grupo do Facebook. Dá uma olhada aí na descrição, clica no nosso link, vê qual forma você pode participar disso e nos ajudar. Ajude-nos a bater as nossas metas. Neste vídeo, veremos o texto argumentativo apresenta uma tese sobre um determinado assunto. Essa tese ela é composta por opinião e os porquês dessa opinião. Ok? A diferença, qual que é a diferença entre opinião e argumento? Você sabe? Tá bem claro para você? Duvido, quero ver você me responder na live. E qual que é a estrutura? Qual que é a estrutura de apresentação do texto argumentativo, certo? Então, vamos começar com a definição de o que é um texto argumentativo. O texto argumentativo é aquele que procura demonstrar que uma opinião é verdadeira ou válida. Nota que é diferente de dizer para você assim que é para convencer o outro e fazer a cabeça dele, pô! Não é necessariamente preciso que o interlocutor, que o leitor do seu texto concorde com a sua opinião, mas que ele diga, é válida a tua opinião, é verdade isso que você diz, mas, ele pode colocar um mas, se você for muito boa, você vai conseguir até convencê-lo, né, a mudar de ideia, mas é muito difícil isso ainda mais hoje em dia, e o bom texto argumentativo, então, é aquele que consegue persuadir e mostrar que a sua opinião é válida, certo? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Digamos que nós vamos trabalhar com o tema legalização do aborto, temas bem polêmicos, que são bem didáticos. Você pode expressar a opinião de ser favorável ou não favorável à legalização do procedimento abortivo. Sou a favor, não sou a favor. Então, vai ser preciso aí trazer argumentos para que o leitor entenda a sua posição, entenda essa posição como válida. Para isso você pode fazer o quê? Você pode mostrar dados de pesquisa sobre aborto, sobre aborto clandestino, ou sobre dados de como que mudaram os números após a legalização em alguns países ou não. Você pode contrapor esses dados com exemplos, por exemplo, de Portugal, que atingiu o menor número de abortos após a legalização. E aí você vai começar a fazer já notou que tem essa relação de o que é o argumento e o que é a tal da opinião, né? Opinião versus argumento. Para construir esse movimento de saber a diferença, de conseguir dar uma opinião e dizer qual é o argumento que a sustenta, é preciso saber bem qual que é essa diferença de opinião e de argumento. Então vamos ver, o que é opinião? Opinar é emitir um juízo de valor sobre algo. É uma frase declarativa que você diz e que diz diretamente se algo deve ou não ser feito, se alguma coisa é boa ou é ruim, se você concorda ou não concorda com alguma coisa. A opinião, nota que ela é sempre uma afirmação e ela pode sim ser negada. Não é? Você pode dizer, o aborto deve ser legalizado no Brasil. O outro diz, não! O aborto não deve ser legalizado no Brasil. Já o argumento é diferente. Para o argumento, argumentar é diferente de opinar. Estão relacionados, mas argumentar é explicar. Você vai explicar a razão de ter uma determinada opinião, ou seja, você vai dar força, você vai explicar o seu ponto de vista, por que deve ou não deve ser legalizado. O bom argumento, ele não pode ser negado, ele pode sim ser refutado, ele pode ser rebatido, mas não negado, certo? Vamos ver uns exemplos, ó, para ficar claro. Segue aí na sua tela. Segundo dados do Serviço Nacional de Saúde português, em 2016, 9 anos após a legalização do aborto, Portugal não registrou nenhuma morte
decorrente do procedimento. Olha só, se eu digo o aborto deve sim ser legalizado, o outro pode dizer não, não pode, não deve. Mas se eu falo, os dados do Serviço Nacional de Saúde português disse que Portugal não registrou, né, depois de 9 anos, nenhuma morte decorrente do procedimento. A pessoa não pode dizer, não, o Serviço Nacional de Saúde português não disse não. Notou qual que é a diferença? O que é uma coisa que dá base e explica por que a sua opinião, que pode ser negada, é aquela opinião e não a outra? Outro exemplo, olha aí. Em 2015, Portugal registrou o número mais baixo de abortos no país, mostrando que, com a legalização, a tendência é a diminuição dos procedimentos e não o contrário. Notou a diferença? Dá para você dizer não, ou dá para você pensar assim, percebi o seu ponto de vista, mas eu acho o contrário, e aí buscar os seus argumentos. E tenha atenção ao seguinte, as opiniões, elas não precisam ser sempre nesse estilo sim ou não. A gente usa muito aqui no curso este tipo de exemplo porque ele é bem didático, fica fácil de entender. Mas não é sempre assim. Há muitas coisas entre esses dois polos, do sim e do não. Você pode dizer sim, mas em determinados casos deve ter restrições. Não, porém, devemos estar atentos a determinadas coisas, etc. Estar em cima do muro é uma opinião. E isso não é estar em cima do muro, é você ter um posicionamento, mas com ressalvas. Não tem problema nenhum com isso. Portanto, vamos pensar que o texto argumentativo apresenta opiniões que são explicadas, embasadas em argumentos que as tornam válidas, as opiniões. Esse movimento argumentativo ele compõe uma tese sobre o assunto. Isso aqui é a tese. Essa junção da sua opinião com a explicação do porquê, certo? E você tem que pensar em como que isso vai ser apresentado. Como que se apresenta essa tese, essa opinião com argumentos? Isso delimita a estrutura do teu texto argumentativo. Então você vai apresentar uma tese sobre determinado tema. Segue a lógica. O que é preciso que o seu leitor saiba? Primeiro, qual é o assunto tratado? Segundo, qual a sua tese, a sua opinião principal? É um resuminho dessa tese. Terceiro, por que você pensa assim? Quais são aí os seus argumentos para sustentar essa opinião? Depois, quais são as consequências ou as propostas para que se possa solucionar, se for algo a ser solucionado? Nota aí, segue no esquema que eu vou colocar na tela para você. A estrutura do texto argumentativo, ele se faz de acordo com esses três movimentos, que tem que seguir essa lógica. Primeiro, qual o assunto tratado, qual a sua tese ou opinião sobre o tema? Isso é a introdução, você introduz o tema. Estou falando sobre isso e eu penso isso aqui sobre. Depois você vai dizer por que você pensa assim, você vai desenvolver essa tese, colocar os argumentos, mostrar os porquês. E para finalizar, você vai falar quais são as consequências disso, quais são as propostas de solução. Você vai fazer a sua conclusão do texto. Montou-se a estrutura lógica do texto dissertativo, argumentativo. Se você tiver isso em mente, fica mais fácil você cumprir quesitos que são básicos e todos os vestibulares cobram, que é da estrutura do gênero, certo? Maravilha! Vimos tudo isso neste vídeo, vamos fazer um exercício então para que você fique fera e comece a melhorar ainda mais a sua nota e que trabalharemos aí nas nossas lives da semana, certo? Você vai escolher 3 assuntos e escrever sobre eles. Já vamos começar a escrever então. Para cada um desses assuntos, você vai escrever um único parágrafo de 6 linhas. Treino é treino, jogo é jogo. Não precisa escrever o texto todo, vai treinar aquela jogada. Então a jogada de apresentar uma opinião e falar um argumento que sustenta a sua opinião em 6 linhas. Sabe, você que gosta de futebol, quando o técnico faz aquele treino que coloca o campinho ali menor, né, para você dar um jeito de se virar naquele campo menor e tal, treinar, sair daquela situação, é para isso, certo? O seu treino é esse. Busca informações aí para falar sobre esses 3 temas. Você pode escolher os 3 temas aí entre assuntos que estão sendo discutidos nas redes sociais. Se não tiver nenhuma ideia, você está aí caindo de paraquedas, precisa que eu te ajude, eu estou aqui para isso, né? Vão aí 3 sugestões.
Primeiro, você pode falar sobre a flexibilização da posse e do porte de armas no Brasil. Não sabe o que é flexibilização, o que é porte, o que é posse de armas? Procura! Levanta a bunda da cadeira um pouco, ou melhor, senta a bunda na cadeira, entra no Google aí e dá uma procurada, porque precisamos melhorar o nosso arquivo. Segundo tema sobre o qual você pode falar nesse parágrafozito argumentativo. A globalização, que o pessoal está gostando de chamar agora de mundialização, ela foi ou é boa ou danosa para o mundo? Então você vai escolher aí, foi boa, foi danosa? Em alguns pontos, em outros não. Só um parágrafo, hein? Escolhe só um detalhe para falar. Qual é o valor da amizade nos tempos de redes sociais? Terceira sugestão de tema. Valor da amizade em tempos de redes sociais. Notou que é diferente, né, das outras duas, essa terceira propostinha. Maravilha! Resumo do nosso vídeo, certo? O que nós vimos nesta segunda aula? Na verdade, a primeira aula. Primeiro foi uma introdução aí ao curso. O que nós vimos nesta aula? Nós vimos que o texto argumentativo apresenta uma tese sobre determinado assunto. E agora você sabe o que é tese. Você sabe que a tese ela é composta pela sua opinião e quais são os porquês dessa opinião, as explicações sobre a opinião, não é? Você entendeu, acho que entendeu, a diferença, não entendeu, vá lá na live, a diferença entre opinião e argumento. E você entendeu por que e como que é estruturado esse texto argumentativo, por que ele é daquele jeito, né? Então agora fica mais claro do porquê que eu tenho que introduzir, desenvolver e concluir nesta hora. E tem que ter essas coisas, senão fica faltando ideias. No nosso próximo vídeo, nós veremos quantas linhas deve ter o meu texto, eu posso rasurar o meu texto, como deve ser apresentado um título de redação de dissertações, quantos parágrafos tem que ter, quantas linhas cada parágrafo, é possível, é provável, é legal ou não, ou ilegal, usar a primeira pessoa do singular ou do plural, e qual que é o vocabulário mais adequado para um texto dissertativo, certo? Este foi o nosso vídeo, este será o próximo vídeo e agradeço se você assistiu isso aqui até o final, se você já curtiu, se não curtiu, curte aí, se você não curtiu também, descurte, porque também é importante para gerar envolvimento nos nossos vídeos, nós queremos saber as opiniões, por que você não está gostando ou está gostando, não é verdade? Comenta aí o nosso vídeo, se inscreva no canal, tá? Liga as notificações para receber notificações no sininho, que em breve vai ter mais live, mais vídeos, mais vídeos, mais vídeos. E entra aí na descrição, vê uma forma que você pode nos ajudar, que você pode apoiar. Nós temos várias recompensas dependendo do tipo de apoio. Tem várias formas de você comprar este curso de uma forma de contribuição colaborativa. Você pode comprar o curso de diversos tipos e segmentos, aí, fórmulas. Você recebe determinados materiais, participa de determinados fóruns, dá opiniões, é mais ou menos ouvido, ou pode ajudar apenas compartilhando, que já ajuda muito para que nós possamos nos manter nessa luta e fazermos melhor este curso. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.